bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Selênia e esse vídeo eu vou contar um pouquinho sobre a minha história para vocês e por que que eu decidi abrir esse canal. Bom, meu nome é Selênia e esse canal vai se falar exclusivamente de bike, de coisas relacionadas à bicicleta. E eu resolvi abrir esse canal justamente porque eu tenho alguns colegas que sempre me procuram para trocar alguma ideia a respeito de bicicleta, de peças específicas para bicicleta, qual a melhor bicicleta para começar, tudo isso. Por que que pergunta justamente para mim? Porque eu passei de tudo quanto é coisa na bicicleta. É claro que tem muita coisa que eu ainda não passei e tem muita coisa que eu espero, tem muita situação que eu espero nunca passar. Mas, tipo, algumas coisas começaram comigo de uma forma um pouco diferente. Tem muita gente que começa a pedalar e já de cara é apaixonado em bicicleta, se apaixona. Eu amava andar de bicicleta quando eu era criança, assim como toda criança ama. Amava, nossa. Meu pai me chamava para fazer trilha com ele. Íamos meu pai, minha mãe, meu irmão e eu andar de bicicleta. As minhas irmãs de vez em quando elas também iam. E eu amava andar no meio do mato, sabe? Fazer trilha mesmo, porque naquela época, gente, isso há 30 anos atrás, não era muito comum a gente sair para andar de bicicleta no meio da terra, né? Pelo menos não aqui na minha região. Então a gente dava uma voltinha aí de 6 quilômetros, nossa, era um pedalzaço. E aí depois que eu cresci, a situação mudou um pouco, digamos assim. O meu marido começou a pedalar junto com o meu pai. Na época a gente ainda não era casado e a gente só namorava. E meu pai sempre gostou muito de bicicleta. Meu pai é atleta, né? Não profissional, é amador mesmo. E tipo, ele sempre gostou muito de andar de bike. E ele era da natação, adorava nadar, ele adorava correr. Meu pai sempre gostou de atividade física, de exercícios, né? De esporte no geral. E ele se descobriu no ciclismo. Aconteceram algumas coisas na vida dele que ele precisou largar essa questão da natação e a questão do atletismo. E também um pouco por conta da idade, porque isso gera um desgaste muito grande, né, para a parte física da pessoa. E aí meu pai começou a andar de bicicleta para complementar os treinos dele, para tipo ele não ficar parado. E o meu marido começou a andar com ele. Meu pai sempre deu muito trabalho para quem vai junto, porque ele geralmente não fica esperando, ele é muito, pensamento muito jovem, sabe? E ele dá trabalho para muito jovem, porque ele dá uma canseira danada no pessoal. Enfim, aí o meu marido, tipo, ele pedalava junto com meu pai, e ele falou, vamos fazer um pedal, né? E não, eu não queria pedalar, eu não queria. Eu adorava fazer caminhada, eu gostava muito de correr, apesar de não poder correr, eu gostava muito de correr. Adorava nadar, mas não participava de competição de absolutamente nada. E eu tava entrando no caminho das artes marciais. Amo, sou apaixonada em artes marciais, gosto pra caramba. E aí, meu sonho, desde a minha adolescência, era conhecer a Serra da Canastra. E então aconteceu que o meu marido foi de bicicleta para a Serra da Canastra. E aquilo, nossa, acabou com a minha vida. Porque ele olhou na minha cara e falou assim, e aí, o seu esporte te leva para esse lugar? Você faz esse tipo de coisa? Porque o meu esporte me leva para todos os lugares lindos que eu tenho vontade de conhecer e faz eu conhecer lugares que nem eu imaginava que eu conheceria, né? E aí, nossa, aquilo acabou comigo. Eu vi aquelas cachoeiras, aquelas imagens, aquelas coisas lindas. Eu queria estar lá, mas eu não queria ir de bicicleta, entendeu? Queria, sei lá, ir caminhando,
mas jamais de bicicleta. E então, aí ele começou a tentar me arrastar pra bike. E eu devagarzinho fui indo, fui entrando na onda. A gente dava primeiro uma voltinha na cidade e eu não gostava muito. E aí eu tinha uma bicicletinha, que na verdade foi uma bike reformada. Meu pai encontrou o quadro que seria jogado no lixo, perguntou pro dono da bicicleta se aquele quadro lá ia ser descartado mesmo. E aí o rapaz falou que sim, que seria descartado. Aí junta peça de cá, junta peça de lá, eu lixei todo o quadro, fui na loja, escolhi as tintas e o meu pai pintou o quadro pra mim. E a bicicleta recebeu o nome de Pepsi, porque ela tinha as cores da latinha da Pepsi. E assim, era uma bike pra eu ir trabalhar, tinha cestinha, era no estilo Monarch, o quadro feminino. Grupo Yamada, não tinha suspensão, era um garfo rígido, então era só uma voltinha na cidade e voltava para casa e tava bom, tava ótimo, não queria mais. E era só de sábado ou domingo que eu andava. Jamais eu andaria todos os dias, não. Aquela bicicleta nem era boa para isso também. E aí, depois de um tempo, eu comecei a ir num bairrozinho de uma cidade vizinha que tem próximo aqui da cidade. E de volta dá quase 30 quilômetros e era o que a gente fazia. Tinha só uma subidinha pequena, só que forte. E era a subida mais difícil que eu fazia na minha vida, era ela. E era só no domingo também. E aí depois eu resolvi comprar uma nova bicicleta, que inclusive eu comprei do meu pai, que era uma Mosso, um quadro da Mosso. Grupo Tourne, primeira geração do grupo Tourne. O freio dela era um freio a disco, só que mecânico. A suspensão, ela tinha 7 milímetros, só que ela não tinha trava e é uma bicicleta, gente, que na hora que passa no buraco, ela faz cada estralo que parece tiro, parece que você tá no meio de um tiroteio, de tanto barulho que faz. 26, né? E eu comecei assim a tentar andar na terra de vez em quando, no asfalto de vez em quando e não gostava. Sendo bem sincera, eu odiava. Nossa, eu não gostava de jeito nenhum, eu ficava me perguntando aonde que essas pessoas estavam com a cabeça de falar que bicicleta era ótimo, que era tudo muito bom, porque eu odiava. Eu achava medonho, eu achava horroroso andar com aquilo. E aí, depois de muita insistência, eu montei a minha terceira bike, que aí eu já comprei um quadro da First, já era 29, um quadro feminino, muito bonito por sinal. Aí a gente colocou um grupo, eu já estava casada, já nesse instante, porque eu demorei bastante tempo, eu tentei em 2015, só que só em 2017, 2018 que eu resolvi pegar uma bicicleta, né? Na verdade, 2017 mesmo, que foi a minha First. E aí eu montei ela, a gente colocou roda da Vezan, e não era a minha atual, era uma outra roda. E Vezan não, era uma da Shimano mesmo. E SLX, que era na época, era tipo muito boa. 2 na frente, 10 velocidades atrás. E montei na bicicleta e falei, nossa, que é isso? Que maravilha de bicicleta. E aí eu apaixonei de cara. Só que assim, eu não tinha muita disciplina ainda, né? Não que eu ainda tenha, não que eu tenha atualmente. Mas eu não tinha muita disciplina, então, como eu sou professora, a minha profissão é professora, e como o meu tempo livre é reduzido, então não era sempre que dava para eu ir fazer um pedal. Então, ainda continuei andando nos finais de semana, só que a minha evolução foi outra. A partir do momento que eu subi naquela bicicleta, a minha vida já mudou e o meu pensamento já mudou referente à bike. Enfim, depois de um certo tempo, eu fui melhorando peça por peça, porque salário de professor, minha gente, não dá para comprar uma bicicleta pronta, montada, com um grupo ótimo, né?
vai daí para comprar uma bike intermediária, né? Então, atualmente eu tô com uma bicicleta de carbono, um quadro de carbono. A minha bicicleta, ela tá pesando 10 quilos. Ela tem o grupo de carbono, né, o kit de carbono, só o canote que não, que o canote ainda é de alumínio. É um quadro da China. Aliás, a minha bicicleta, boa parte dela é da China. O grupo é um XT de 11 velocidades, freio também. A minha suspensão atual é uma RockShox XX. E, enfim, é uma bicicleta muito boa mesmo, aguenta uma pancada e uso ela em competição, quer dizer, usava, né? Porque agora nessa época de pandemia não tá tendo competição e eu usei muito o ano passado, nas competições que teve na reunião, na região. Enfim, essa bicicletinha minha é a que me leva para tudo quanto é lugar que eu tenho vontade de ir. E é por isso, por essas experiências de eu não ter gostado, não gostar de andar de bicicleta, desde lá do comecinho, lá da minha primeira vez que eu resolvi falar, não, deixa eu acompanhar meu marido, deixa eu pedalar junto com ele, que eu odiei. Por conta disso, muitas vezes as pessoas vêm me perguntar, e aí, como é que foi? Que é o melhor? Como usar? Como que eu vou montar a minha primeira bicicleta? E aí vem me pergunta, e aí, você comprou a bicicleta pronta? Você montou? O que compensa? O que não compensa? E por conta desse monte de gente me perguntando a respeito de peças, eu passei a pesquisar mais a respeito de peças, a ficar um pouquinho mais por dentro do assunto e a ter breves conhecimentos a respeito de algumas coisas. E é por isso que eu resolvi abrir o canal para compartilhar com vocês essas aprendizagenzinhas que a gente tem de vez em quando e para ajudar também os meus amigos que sempre perguntam e me procuram, para isso dar pelo menos uma orientaçãozinha do que pode ser feito a respeito, tá certo? Então é só isso. Espero que vocês tenham gostado aí da minha apresentação longa. Eu não sei se é objetiva, tá? Então, acostumem-se. Eu tento ser objetiva, mas eu acho um pouco complicado. E no próximo vídeo, eu vou fazer um vídeo, o meu primeiro vídeo sobre peça vai ser a respeito de selim. Muito importante falar sobre isso. Selim, gente, banco de bicicleta. Vai estar muito legal, não percam. Tchau, tchau, até o próximo.